pedalando com você na estrada. rondonoticias.com.br, a informação mais confiável. idfm.radio.br, o portal de notícias da Rede Antena FM. Começa agora o programa A Voz do Povo. Transparência, respeito é o nosso lema, nossa bandeira. A verdade, sem remendos, sem mentiras. A Voz do Povo, nosso projeto. Um jornalismo amadurecido, combativo, claro, definido. Está no ar A Voz do Povo, com Arimar Souza de Sá. Olá, Porto Velho, alô, Rondônia, muito boa tarde. Tem início neste momento a edição de hoje do programa A Voz do Povo em rede estadual. Portanto, a partir deste instante até às 13 horas, certamente você vai ficar por dentro do debate qualificado e também da informação precisa através do site rondonoticias.com.br e do site dfm.radio.br. No programa de hoje eu trago um tema de veras interessante, que é o combate ao trabalho infantil. Ao meu lado, Sua Excelência, a juíza de direito Raquel Dias. Juíza do Trabalho, Raquel Dias. Vem a Voz do Povo trazer informações pertinentes ao trabalho que realiza em prol do combate ao trabalho infantil. Sua Excelência ouvinte da capital do interior ligado no programa, mande mensagem para nós, 99317-2715, o WhatsApp aqui da Voz do Povo. Eu vou procurar fazer um programa bem didático aqui, para que se tirem todas as dúvidas relativamente ao crime, que é essa questão do trabalho infantil. Bom, o ouvinte da capital, o ouvinte do interior do estado, tem o telefone 99317-2715, WhatsApp. Você que está ligado no Facebook, pode mandar aqui pelo próprio Facebook sua mensagem e participar do programa. Vamos à entrevista, então, com a juíza do trabalho, Raquel Dias. A Voz do Povo, entrevista. O programa Voz do Povo tem o prazer de receber pela primeira vez a juíza do trabalho, Raquel Dias, e registrar a alegria de tê-la aqui pela primeira vez. Boa tarde, Excelência, seja bem-vinda à Voz do Povo em rede estadual. Boa tarde, agradeço o convite e a oportunidade de estar aqui. Está tudo bem, doutora? Graças a Deus, tudo bem com você. Muito bem, está tudo tranquilo. Bom, o trabalho infantil, eu gostaria que a senhora discorresse um pouco o que é o trabalho infantil, para a gente propriamente iniciar a nossa entrevista. Então, antes de responder a pergunta, eu faço parte da Comissão Regional de Combate ao Trabalho Infantil de Estímulo à Aprendizagem no Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região, e o trabalho infantil no Brasil, ele é considerado a idade abaixo dos 18 anos, dependendo do tipo de atividade. A Constituição Federal, ela permite o trabalho a partir dos 16 anos, salvo na condição de aprendiz a partir dos 14 anos. E há determinados trabalhos que não podem ser desenvolvidos para quem tem abaixo de 18 anos. O Estatuto da Criança e do Adolescente, ele inclui crianças até os 12 anos de idade, o adolescente entre os 12 e os 18 anos. Mas para a temática do trabalho infantil, a gente considera como criança até os 18 anos de idade. Muito bem, então neste período, como é que o pai tem que agir? O pai, ele é o responsável pela educação da criança que está ali em seu cuidado. Então o pai, ele deve colocar a criança na escola, fazer com que essa criança frequente a aula ativamente, todos os dias, acompanhe as atividades da escola, incentive ele a estudar, a fazer suas tarefas e incentive a criança a ter um momento de lazer, e não após a escola e trabalhar, né? Porque o que a gente já vê, criança que após, até frequenta a escola, mas depois da aula faz serviço
ou dentro de casa, mesmo serviço doméstico, ou serviço que o pai faz, vai lá ajudando. E quando chega no final do dia, a criança está bem cansada, porque realizou um trabalho que não era para ela estar realizando, ela não consegue fazer as atividades da escola, ela não consegue estudar para uma prova, e isso prejudica a criança. Excelência, nem todos os papais conseguem, então, manter, digamos assim, um filho até os 18 anos sem trabalhar. Eu vou dar um exemplo meu mesmo. Eu, com 15 anos, eu estudava no Colégio Carmelador de Porto Velho, trabalhava numa fábrica de Guaraná para também ajudar a criar meus irmãos. Sim. Nesse sentido, eu não quero ser exemplo de nada, mas acabo sendo nessa questão. Como é que o papai deve agir nessas condições? Então, inserir essa criança para trabalhar de uma forma legal, que seria por meio de aprendiz. Como eu falei, a Constituição permite o trabalho a partir dos 14 anos na condição de aprendiz. Aí seria um contrato de trabalho especial, que a criança continuaria indo para a escola, ela faria qualificação de cursos, então ela estaria trabalhando, tendo uma aprendizagem para o mercado profissional, se qualificando para esse mercado profissional, mas sem descuidar do seu momento de estudo e também de lazer. Bom, o ouvinte ligado na Voz do Povo, para você que se ligou no rádio nesse momento, na capital ou no interior do estado, este é o primeiro bloco da Voz do Povo. A entrevista é com a magistrada Raquel Dias, ela é da Justiça do Trabalho. Estamos debatendo o combate ao trabalho infantil e contrato de aprendizagem. Você pode mandar mensagem para a gente aqui, 99317-2715, o WhatsApp aqui da Voz do Povo. Bom, Excelência, o trabalho doméstico, nesse caso aqui, por que para o trabalho doméstico a idade mínima é superior a isso? Nós temos uma lista das piores formas de trabalho infantil. E o trabalho doméstico está inserido como uma das piores formas de trabalho infantil. Por esse motivo, ele só é permitido a partir dos 18 anos. Porque o trabalho doméstico, ele é um trabalho desgastante, principalmente no aspecto físico. Então, não é recomendável para a criança trabalhar, inclusive de babá, porque babá também é um trabalho doméstico, e esse trabalho só é permitido a partir dos 18 anos. Bom, o ouvinte, mande mensagem para nós, 99317-2715, o WhatsApp aqui da Voz do Povo. Bom, neste caso, agora eu quero rapidamente ir para a questão da penalidade. Quando é constatado que a criança está trabalhando fora da idade que ela deveria trabalhar, que penalidade, que sanção tem as pessoas que levam a criança a isso? Essa constatação normalmente se dá por meio de fiscalização pela Superintendência Regional do Trabalho, que era o Ministério do Trabalho e Emprego, e a primeira situação é tentar retirar essa criança dessa situação de vulnerabilidade, dessa área de trabalho, e a empresa ou o empregador, ele sofre multa por estar com um trabalhador infantil. A gente observa, doutora, nas novelas, crianças trabalhando. E, pelo que se tem notícia das novelas, as gravações são exaustivas, entram pela madrugada. A justiça enxerga isso também? Nesse caso, há uma convenção, número 138 da OIT, que permite o trabalho artístico e infantil. Só que deve ser concedida uma licença para isso, haver um requerimento. Então, as crianças que estão ali trabalhando, elas tiveram uma autorização judicial, um juiz que analisou o caso e... É analisado caso a caso? Isso, é analisado caso a caso. Tem que ter o pedido, a justificativa, o juiz analisa e concede a licença. Bom, eu já quero registrar aqui o Dilson Queiroz, o Aeni Dias, o Lainé Francisco, o Magno Guimarães, Magno Rodrigues, ligado na Voz do Povo, a Neila Sena, o Silvio Santos, Zé Catraca, ligado na Voz do Povo, o doutor Claudino Sérgio Alencar, o doutor Wander Machado, o Tiago Castro, já ligado no programa, o Silvio cumprimenta o programa, pedindo para eu ler a coluna de sábado, vou ler. O Magno Rodrigues está de olho no programa também, o Bruno Eduardo está ligado na Voz do Povo, a Wanda Carvalho de Sá também, o Mauro Oliveira, conheci o Mauro esses dias, ele me reconheceu nas ruas, muito obrigado, Mauro. Ele me cumprimenta, já estou ligado. O Mário Sérgio, Carlos Venâncio, o Elisete Limeira, já eu faço as perguntas, já chegaram um monte de perguntas aqui, doutora. O DJ Daniel Campos, olha só a audiência do programa.
a Nalva Ramos, o Manuel Serra, o Otacílio Moreira de Carvalho, o professor, lá de Cacoal, CM Cacoal, eu não sei o que é CM, me diga daqui a pouquinho, meu ouvinte, Lauriane Natália, o Florivaldo Primo, Raimundo Abreu, tá ligado na Voz do Povo, muito obrigado. O Elvis Paulo Batista Monteiro, Lincoln João da Costa, o Lincoln José também tá ligado com a gente. Aliás, o Elvis Paulo Batista Monteiro, já falei. A Luciana Gonçalves, um abraço, Luciana, a todos os demais ouvintes e internautas ligados à Voz do Povo. O tema é trabalho infantil. Você pode mandar para a gente suas perguntas, 99317-2715. Doutora, quais são as exceções que a Constituição e as leis, as regras, o regramento permite? Neste caso, trabalho infantil. Então, tem autorização, a lei fala a respeito de trabalhos em ruas e praças, logradouros, né, e o trabalho artístico que foi abordado anteriormente. Mas essa questão quanto ao trabalho em ruas também é um pouco polêmico, porque é um trabalho que não vai estar ajudando a criança no desenvolvimento dela, não estará protegendo integralmente a criança esse tipo de trabalho. Então, o que nós juízes defendemos é que a criança realmente só trabalha a partir dos 14 anos como aprendiz. A competência para tratar dessa questão é da Justiça do Trabalho? Eu defendo que sim, mas há controvérsia também a respeito, porque a lei fala do juiz da infância e juventude, mas entendo que como o juiz do trabalho, que está ali lidando diariamente com as relações de trabalho, e o trabalho infantil é uma relação de trabalho, de emprego, ele que teria essa competência para poder analisar a questão da licença, para conceder a licença. Mas se houver, por exemplo, da justiça comum, considerando a especializada, que é do trabalho é comum, autorização a conflito de competência, vale no caso? Não, se já foi obtida a licença por meio do juiz de direito, do juiz da infância e juventude, não teria conflito, a não ser que tenha sido solicitado ao mesmo tempo para as duas justiças, né? Mas normalmente solicitam só para uma. São 2h14. No folheto que a senhora me trouxe aqui, doutora, tem um caso dizendo assim, ó, não é melhor uma criança ou adolescente pobre trabalhar do que roubar? Eu vou lhe dar um caso concreto que aconteceu comigo, como advogado. Eu estava advogando para um menor infrator. Sim. E eu cheguei na juizada da infância e da juventude, e de repente a gente, na hora da entrevista, o juiz conversou muito comigo, conversou com ele também, e o que ele disse a mim? Ele trabalhava num posto de lavagem de carros. Chegou uma fiscalização da Justiça do Trabalho e ele se escondeu debaixo de um tonel. No dia seguinte, aí o patrão disse, olha, se voltar de novo essa fiscalização aqui e te pegarem aqui, eu vou te botar na rua. Palavras dele. Aí, quando foi 2, 3 dias depois, denunciaram de novo, chegou a fiscalização lá, o garoto se escondeu debaixo do outro tonel lá. Pois bem, quando foi, uns dias depois, ele foi demitido, e daí ele pensou, ele tinha 12 anos, ele pensou, poxa, se eu trabalhando de forma honesta, acontece isso comigo, é melhor roubar, melhor eu delinquir do que fazer o trabalho honesto e ter que estar me escondendo. Então, se eu tiver que me esconder, vou me esconder aí, conflitando com a lei. Isso ele me contou. Eu contei isso para o juiz, pedi uma oportunidade a ele. E o juiz me disse, olha, quando acontecem fatos assim como este concreto, doutor, que o senhor está me trazendo, eu já tenho milhares de outros exemplos. Primeiro fato que gerou o processo. E, portanto, digo, mas, excelência, se não entrou, se não houve registro, ele pode até ter cometido, mas não entrou no mundo jurídico. Aí a questão passou a ser jurídica. Pois bem, um fato desta natureza, como é que a justiça olha, excelência? Nesse caso, ele está num trabalho proibido para ele 12 anos de idade, num lava-jato, que também é um trabalho que é considerado uma das piores formas de trabalho infantil, por conta dos produtos químicos que são manuseados ali nesse ambiente.
na realidade, o que se deve estimular é a educação das crianças e dos jovens. Infelizmente, no nosso país, o pensamento é esse, que é melhor trabalhar do que roubar, que a criança vai ajudar no sustento de casa e, com isso, ela tem melhores condições de vida. Mas, na realidade, a gente está roubando o futuro dessa criança, porque está tirando a oportunidade dela em estudar, em ter um momento de lazer, em ela crescer, se desenvolver fisicamente, psicologicamente. A gente está roubando dessa criança um direito a uma vida sadia mais adiante. Então, o que eu acho que deve ser feito é estimular a educação, o governo, o poder público deve oferecer alternativas para essas crianças. E não oferece. Vezes, né? Então, assim, a erradicação do trabalho infantil, por isso que acaba sendo um trabalho de toda a sociedade, de criar meios e alternativas para isso, porque o lugar da criança realmente é na escola, tendo tempo para ela brincar, para ela ter contato com outras crianças, porque assim ela vai aprendendo a se desenvolver, ela vai crescendo de forma sadia. E para o nosso país é muito melhor. É constatado que crianças que trabalham, normalmente as pessoas têm as suas exceções, mas normalmente a pessoa, quando começa a trabalhar muito cedo, no futuro, quando adulto, ela não consegue melhores oportunidades de trabalho. Então, ela continua também trabalhando sem qualificação, com um salário baixo, e isso vai sendo uma cadeia. Tá certo, então. Bom, vou fazer um intervalo só para lembrar que essa fiscalização é do DRT, né? Isso. Não é da Justiça do Trabalho. Bom, eu vou fazer um intervalo, eu volto com o segundo bloco da Voz do Povo, enquanto você pode mandar para a gente a sua mensagem. 99317-2715, o WhatsApp, registrando aqui o meu ilustre Raimundo Alves, ligado na Voz do Povo. O Lincoln José também está com a gente. O Wellington Araújo, ele está no Espírito Santo, que maravilha, ligado na Voz do Povo. Ana Duarte, meu ilustre Hélio Fonseca. O Natanael de Oliveira, o Felipe Costa. A Terezinha Murim, ligada na Voz do Povo. O Eliel Nobre, ligado no programa. O meu amigo José Pedro Frazão, intelectual lá do Mato Grosso, ligado na Voz do Povo. Marcelo Rodrigues. O capitão Marcelo Duarte também está com a gente, Jeremias Pereira Barbosa, o Dirceu Fernandes, o diretor da rede Antena Hits, o Jeremias Barbosa me cumprimenta, muito obrigado. E eu vou daqui a pouco, vou para o intervalo então, volto com o segundo bloco da Voz do Povo, tratando de combate ao trabalho infantil. Você que está ligado na Voz do Povo, você do interior do estado, você da capital, você internauta, mande mensagem para cá. 993-17-2715, eu volto já já. Você está ouvindo a Voz do Povo. Para levar comida à nossa mesa, o homem do campo tem vários desafios. Aumentar a produção, melhorar a produtividade e ser mais competitivo. Com consultoria, visitas técnicas, orientações e outras soluções. O Sebrae apoia o empreendedor rural a tornar o seu sonho realidade. O Sebrae é o parceiro certo para o homem do campo na gestão do seu negócio. Saiba mais. Acesse sebrae.ro ou ligue 0800 570 0800. Sebrae, especialista em pequenos negócios. Os jovens sonham em estudar nas melhores universidades, mas para isso precisam da melhor formação no Colégio Classe A. Os alunos têm acesso a conteúdos atualizados e aprofundados, além de professores experientes nos principais vestibulares. Mais do que os melhores resultados acadêmicos, buscamos preparar cada aluno para os desafios da vida. Colégio Classe A, escola parceira do Sistema de Ensino Poliedro. Nativida, o melhor cuidado para o seu bebê. Agora o agricultor já pode ficar tranquilo, pois com a parceria do Grupo César Cassol Calcário, a produção cresce e aparece. Estou falando de um calcário com excelente qualidade, que corrige o solo, valoriza o seu fertilizante e multiplica a produtividade. Ligue e comprove. 3442-8536. E pode comprar sem medo, pois o César Cassol garante. Bicicletas Rodzan, 30 anos, pedalando com você. A informação precisa, com credibilidade. Os fatos no ar, no momento em que eles acontecem. Você só tem um caminho. Acesse o site
www.rondonoticias.com.br. A informação mais confiável. www.rondonoticias.com.br. Se você não acessar, pelo menos já sabe o que está perdendo. Bicicletas Rodzan, 30 anos pedalando com você. A informação precisa, com credibilidade. Os fatos no ar, no momento em que eles acontecem. Você só tem um caminho. Acesse o site www.rondonoticias.com.br. A informação mais confiável. www.rondonoticias.com.br. Se você não acessar, pelo menos já sabe o que está perdendo. Você está ouvindo a Voz do Povo. Mas agora, de volta à Voz do Povo, a sua tribuna popular, todo dia, ao meio-dia no seu rádio. Você da capital, você do interior, você que se liga na Voz do Povo, prestigia o programa todo dia, a quem realmente eu me reporto e agradeço a gentileza, mande mensagem para nós, 99317-2715, o WhatsApp aqui da Voz do Povo. Já chegaram várias situações aqui. Eu vou fazer mais um bloco da minha pauta. Em seguida, o ouvinte vai tirar todas as dúvidas com a magistrada, a doutora Raquel Dias. Ela é da Justiça do Trabalho, é juíza do trabalho e se esforça para combater o trabalho infantil. Você, ouvinte, mande mensagem para nós, 99317-2715, WhatsApp aqui da Voz do Povo. Doutora, diante de toda essa situação, qual o papel que desempenha a Justiça do Trabalho para não haver, assim, digamos, o conflito? O que faz o Ministério do Trabalho, o que faz a Justiça do Trabalho? Algumas pessoas já mandaram algumas situações de conflito aqui. Uhum. Onde é que entra a Justiça do Trabalho? Onde é que entra a DRT? Então, a Justiça do Trabalho, esse papel que nós da comissão fazemos é com o comprometimento que a gente tem, como eu falei, toda a sociedade deveria se engajar nessa erradicação do trabalho infantil, para proporcionar um desenvolvimento pleno das crianças e dos adolescentes. Mas a Justiça do Trabalho, ela não tem um papel de fiscalização. Doutora, como é que a população deve se engajar, que a senhora pediu agora? Por exemplo, esse engajamento social. Os pais, principalmente, mantendo seus filhos na escola, estimulando a completarem os estudos, proporcionando momentos de lazer a eles. Não é que você não pode pedir uma ajuda do seu filho, vem me ajudar com algum serviço aqui em casa, ou algum outro serviço que não seja prejudicial a ele. Por exemplo, já ouvi relatos de criança que o pai vai pescar e o filho fica com a faca para poder ajudar naquele trabalho. Ele pode se cortar, ele pode se machucar. Então, esse tipo de ajuda já não serve para ele, mas vamos supor dentro de casa. Até para ensinar o filho a ter responsabilidade. Ensinar ele a ajudar ali a separar a louça, a arrumar as coisas que ele bagunçou na casa. Esse tipo de ajuda, né? No serviço doméstico, por exemplo. Isso é um papel que, se cada um fizer a sua parte, vai ampliando essa ajuda e se refletindo. Mas esse papel, doutora, não é divergente, considerando a condição social da pessoa? A propósito disto, me ligou agora há pouco, eu atendi uma ligação, quem estava no Facebook viu, é o enfermeiro, seu Josias. Ele disse, eu estou ouvindo atentamente a doutora aqui em casa, mas eu preciso fazer colocar uma situação que se passou comigo. Seu Josias falou, eu tenho 72 anos, trabalho desde menino, virei-me de bem e continuo-me de bem. A preocupação do seu Josias relativamente a essa garotada rebelde de hoje aí, que não está nem aí para pai, nem nada e tal, se o pai não puxar a rédea ali, o garoto vai para os quartéis da criminalidade. Nesse sentido, eu queria a sua observação. Sim, eu sei que tem vários segmentos sociais, né, e às vezes o pai tem essa dificuldade, mas se ele for pensar que a manutenção da família compete aos pais e não o contrário. Há casos em que os pais ficam em casa, cuidando da casa, e a criança que está trabalhando. Então, há uma inversão nessa situação. Acredito que em determinadas famílias não deve ser fácil, mas, assim, é um esforço que se deve adotar pensando no melhor futuro para a criança.
Porque normalmente o que se vê é os pais trabalharam também quando crianças, não tiveram oportunidade de estudar, os filhos vão indo no mesmo caminho e assim vai indo para as futuras gerações. Então, a oportunidade de mudança é aquele momento do pai tentar mudar. Considerando todas essas assertivas aí que eu coloquei, a regra seria como, doutora, hoje? Então, a partir dos 14 anos, inserir essa criança para trabalhar como aprendiz. Né? Tá. Porque daí ele estaria fazendo um trabalho legal, que vai estar ajudando na sua formação também moral. O trabalho aprendiz é quantas horas? O trabalho aprendiz, ele é de até no máximo 6 horas, ou 8 horas se tiver no ensino médio. E a criança continua frequentando a escola, um dia da semana ela sai para fazer curso do ambiente de trabalho, para fazer curso de qualificação. A variável é a educação, é a escola. É educação, isso. O foco da aprendizagem é aliar trabalho, estudo e técnica, mantendo a criança estudando e trabalhando. Agora, só vou aproveitar aqui para retornar, que eu estava falando do papel da Justiça do Trabalho. Então, a Justiça do Trabalho, ela não tem esse papel de fiscalização, ela recebe já o caso para analisar, para aplicar a lei como for da forma mais correta e justa. Ao caso concreto. Ao caso concreto. Já o Ministério, que era o Ministério do Trabalho e Emprego, a Delegacia Regional do Trabalho, tem esse papel de fiscalizar. Mas é possível denunciar o trabalho infantil por vários meios, e a Justiça do Trabalho recebe essa denúncia para estar encaminhando para o órgão competente. Muito bem. Para que chegue ao alcance de todos essa denúncia, e, consequentemente, a consciência de que há um trabalho infantil ali, qual a orientação que o senhor dá? A senhora dá? Quando é que a população olhou e disse, olha, trabalho infantil, a despeito de que muito garoto, às vezes, tem carinha de menino, de menina, mas já são maiores de idade. Mas para a população entender bem, explique. Quem vê aí, né, o trabalho infantil pode denunciar por meio da ouvidoria dos tribunais regionais do trabalho. Aqui no nosso regional é o 3218 6369 e também por e-mail ouvidoria@trt14.jus.br. Também pode estar comparecendo, ligando para o número 100, que é o Disque Direitos Humanos, é o Disque Denúncia. Pode também estar comparecendo numa Delegacia Regional do Trabalho, na Secretaria de Assistência Social, no Ministério Público do Trabalho, para estar fazendo a denúncia. Bom, o ECA fala que são até 18 anos, né? O ECA fala que criança até os 12 anos e adolescente até os 17 anos completos. A partir de 18 já seria a partir de 18 já é maior. Muito bem. Nesse sentido, se tiver 17 anos, doutora, como é que fica a situação dele? Trabalhando... Com 17 anos incompletos ainda se considera trabalho infantil. Ainda trabalho infantil. É esse esclarecimento infantil que eu quero aí. Isso. Bom, 12 horas e 39 minutos em Porto Velho. Mande mensagem para nós. 993 17 27 15. O WhatsApp aqui da Voz do Povo, 12 e 29. Pois bem, eu gostaria de saber, doutora, em relação a outros tipos de trabalhos proibidos que ainda, para os garotos que não completaram 18 anos, há ainda outros tipos de trabalho que, esse daqui está proibido em lei. Para o menor de 18 anos, sim, por exemplo, o trabalho noturno. O trabalho noturno, ele também é proibido para os menores de 18 anos. O trabalho em condições insalubres ou perigosas também é proibido para o menor de 18 anos. Lembrando que o trabalho noturno é aquele exercido entre as 22 horas até as 5 horas do dia seguinte. Se o garoto resolver fazer uma hora extra, o patrão pediu aí, ainda que seja dentro do contrato, pode? Para o adolescente, como regra, ele não pode estar fazendo hora extra, porque ele estaria trabalhando... Aqui com perguntas bem simples, sim, que é para as pessoas entenderem. Sim, ótimo, porque no caso, o contrato dele seria de aprendizagem, que não pode ter compensação de jornada. Eu queria que a senhora esclarecesse em relação ao trabalho familiar. O que caracteriza o trabalho familiar? Por exemplo, seu João tem um filho, seu João é mecânico, tem um filho que ajuda ele lá no ferramental, lá, para que ele conserte os carros. Essa criança, como fica? Aí é um intensivo trabalho em regime, no âmbito da família, que ele está ali, às vezes, o próprio ambiente de trabalho é ali junto da residência onde a pessoa mora, né? Há uma permissão para o trabalho familiar, só que
tem que se ter muito cuidado para esse trabalho em regime familiar não se configurar um vínculo de emprego. Como eu até havia dito, às vezes é questão de você estar ali com seu filho, pedindo uma ajuda, ele ir acompanhando o trabalho, às vezes você até com o pensamento de ele depois tomar conta do negócio. Vou inserindo meu filho ali na ajuda. Mas se você já... Só fala na questão da sucessão. Isso, da sucessão familiar. Mas, às vezes, se o seu filho está ali trabalhando nas mesmas condições de um outro empregado, então ali já tem um vínculo de emprego. Se o seu João disser, olha, fulano, meu filho, eu vou te dar X para te dar uma engordada aqui no nosso orçamento da empresa. Pode fazer isso? No trabalho familiar. Ele contratar o próprio filho? O filho está lá ajudando ele. Eu estou querendo trazer essa pergunta, certamente é uma pergunta que cai em todos os lugares onde tem pai com filho trabalhando, Celso. Então seria o seguinte, seu João tem um filho que trabalha com ele na oficina. Certo. E ele vai dizer assim, meu filho, ó, se tu te esforçar bem aí, nós vamos faturar muito. Tu vai ganhar um percentual a mais. Dentro da relação do trabalho familiar, cabe isso? Bom, ele também não pode passar do limite de explorar o trabalho do filho, se aproveitando desse poder que ele tem de pai, né, e em relação ao filho, porque é permitido o reconhecimento de vínculo de emprego no âmbito familiar, de filho que trabalha com pai. Então, ele pode contratar o seu filho, mas também tem que ter atenção aos regramentos, se trabalho é insalubre, se é perigoso, por exemplo, numa oficina já pode não ser permitido, dependendo da oficina, se lá a gente teria que ver os tipos de produto, se seria classificado como um trabalho insalubre, que daí essa criança menor de 18 anos já não poderia estar trabalhando. Bom, eu vou para mais um intervalo, e eu queria pedir a você, por gentileza, acessar o site rondonoticias.com.br, dfmradio.br, são os sites parceiros aqui da Voz do Povo. Eu vou ao intervalo, eu volto com o terceiro bloco do programa, agora sim, com a presença de Sua Excelência, o ouvinte da Voz do Povo. Registrando aqui o Felipe Costa, a Terezinha Amorim, ligada no programa, o Eliel Nobre, deixa eu ver quem mais está aqui com a gente, o Jeremias Pereira Barbosa, o Natanael, já falei, o Júlio César, Lu Pires, o Renato Palco, muito bom estar registrando aqui, a Juliana Castelo, o Marcelo Castro, ligado na Voz do Povo, doutor Valir Nascimento, ligada com a gente, o Lainê Francisco, o meu amigo Paulo Quintela, está lá na Quintelândia, ouvindo a Voz do Povo, a Karen Ferraz, o Ítalo Fuber, a Irene Santos, o Sérgio Dias está no Pará, ligado na Voz do Povo, a Ednilce Freire de Castro, o Carlos Paraguaçu, o doutor Carlos Paraguaçu, ligado na Voz do Povo. Bom, e o Renato Augusto, aliás, o Renato Eduardo Souza também entrou. Eu vou para o intervalo, eu volto com o terceiro bloco da Voz do Povo, hoje com a presença de Sua Excelência, a juíza Raquel Dias. Estamos tratando do combate ao trabalho infantil. Você pode participar, na volta é só com o ouvinte. Eu volto já já. Você está ouvindo a Voz do Povo. Bicicletas Rodzan, 30 anos, pedalando com você. A informação precisa, com credibilidade. Os fatos no ar, no momento em que eles acontecem. Você só tem um caminho. Acesse o site www.rondonoticias.com.br. A informação mais confiável. www.rondonoticias.com.br. Se você não acessar, pelo menos já sabe o que está perdendo. Para levar comida à nossa mesa, o homem do campo tem vários desafios. Aumentar a produção, melhorar a produtividade e ser mais competitivo. Com consultoria, visitas técnicas, orientações e outras soluções. O Sebrae apoia o empreendedor rural a tornar o seu sonho em o Sebrae é o parceiro certo para o homem do campo na gestão do seu negócio. Saiba mais. Acesse sebrae.ro ou ligue 0800 570 0800. Sebrae, especialista em pequenos negócios. Todo jovem sonha em estudar nas melhores universidades, mas para isso precisam da melhor formação. No Colégio Classe A, os alunos têm acesso a conteúdos atualizados e aprofundados, além de professores experientes nos principais vestibulares.
Mais do que os melhores resultados acadêmicos, buscamos preparar cada aluno para os desafios da vida. Colégio Classe A, escola parceira do Sistema de Ensino Poliedro. Agora o agricultor já pode ficar tranquilo, pois com a parceria do Grupo César Cassol Calcário, a produção cresce e aparece. Estou falando de um calcário com excelente qualidade, que corrige o solo, valoriza o seu fertilizante e multiplica a produtividade. Ligue e comprove. 3442-8536. E pode comprar sem medo, pois o César Cassol garante. O Nativida é referência no estado na realização de exames de triagem neonatal. O teste do pezinho é um direito de toda criança. O ideal é que seja realizado entre o 3º e o 5º dia de vida do bebê. Teste do pezinho, um programa do Ministério da Saúde e Governo do Estado. As coletas são realizadas nas unidades de saúde do seu município e no Nativida. Telefone 3222-4499. Nativida, o melhor cuidado para o seu bebê. A Voz do Povo. Apresentação Arimar Souza de Sá. De volta à Voz do Povo, a sua tribuna popular, todo dia, ao meio-dia, no seu rádio, segunda a sexta-feira, tratando de assuntos comuns, inerentes ao dia a dia da coletividade rondoniense. E você que se liga na Voz do Povo, você que todo dia ao meio-dia nos dá o prazer de estar sintonizado, tanto na capital quanto em todo o interior de Rondônia, ou você, internauta ligado no mundo aqui, pode participar do programa. Cada dia eu trago uma autoridade, eu trago um tema aqui para debater e, claro, buscando sempre prestação de serviço com qualidade. Mande mensagem para nós, 993172715, o WhatsApp aqui da Voz do Povo. Para você que se ligou agora no programa, a juíza Raquel Dias, ela é do Tribunal Regional do Trabalho. Comigo aqui, estamos tratando a respeito do combate ao trabalho infantil. Você pode mandar suas mensagens, que eu vou atender a todo mundo agora, nesse momento. Doutor, antes, porém, eu gostaria que a senhora explicasse melhor em relação às garantias do menor que trabalha. Vamos usar esse termo assim. Certo. Como eu já mencionei, a partir dos 14 anos, essa criança pode trabalhar como aprendiz. E como sendo um jovem aprendiz, ele vai ter a carteira de trabalho assinada, ele terá direito a receber o salário mínimo hora ou um salário acima disso, se for pactuado com a empresa ou por meio de convenção. Ele tem direito a receber vale-transporte, FGTS com uma alíquota, um percentual de 2%, é inferior ao empregado, que não é aprendiz, justamente porque é um contrato de trabalho especial, esse da aprendizagem. Ele também tem direito ao recolhimento previdenciário, o INSS, isso tudo, como eu já mencionei, trabalhando, se qualificando profissionalmente e ainda frequentando a escola. Muito bem, deixa eu mandar um abraço aqui para Lauriane Natália, ligada na Voz do Povo, Raimundo Alves, seu programa é show de bola, obrigado, Raimundo. O Elvis Paulo, Lincoln, deixa eu ver agora quem se movimentou. O Washington, do estado do Espírito Santo, ligado com a gente aqui, muito obrigado. Natanael de Oliveira, vamos lá então. Como ficam aqueles pais que vivem da agricultura familiar e que dependem da família para ajudá-lo? Como é que fica a situação deles? Vão ser punidos? A senhora pode se dirigir ao Natanael de Oliveira. Oi, Natanael, boa tarde. Essa questão da agricultura familiar está inserida naquela pergunta que a gente já falou do trabalho no âmbito familiar. A criança, na área rural, principalmente, é que tem um índice muito grande de trabalho infantil, e normalmente de crianças que não estão frequentando a escola. Então, deve ser observada a frequência da escola dessa criança, e ela pode ajudar no serviço da família ali no âmbito rural, mas tendo especial atenção à sua condição de pessoa em desenvolvimento. A meta é a escola. A meta é a escola, né? Porque a educação, acredito eu, ser a base do futuro melhor. Muito bem. O Jeremias Barbosa, boa tarde, Arimar, parabéns pelo programa, eu agradeço, muito obrigado.
O capitão da Polícia Militar, Marcelo Vitor Duarte. Boa tarde, Alimar. Muito bom os esclarecimentos da juíza. A cultura de querer antecipar as coisas, achando que vai agregar isso na criança. Mande um abraço aí, sucesso pelo trabalho. O capitão Marcelo está ligado com a gente. Agradeço, muito obrigado. Obrigada. Quer falar alguma coisa com ele? Realmente a questão de cultura mesmo que nós temos, de que o trabalho vai deixar a pessoa mais nobre, vai fortalecê-la, né? Mas esses valores são transmitidos pela família, ali com a base na educação em casa, é um complemento, é a educação dentro de casa e a educação na escola. Isso nós estaremos formando crianças e adolescentes melhores e, consequentemente, nós estaremos deixando o nosso país com um futuro melhor. O Lainê diz o seguinte: quando o poder público não dá um suporte, ele diz assim, é melhor cuidar de boi, porque dá dinheiro, e a gente não tem problemas. Você não entendeu? Quando o poder público não dá esse suporte. A alternativa. Para manter a criança na escola. Isso. Então, por isso que eu até falei que é um trabalho de toda a sociedade. E esse trabalho da comissão e de outros parceiros em estar com campanhas e ações envolvendo o poder público. Por exemplo, nós estivemos agora na semana passada, na 8ª edição da Rondônia Rural Show de Paraná, com um stand com vários parceiros, inclusive o Estado de Rondônia estava participando por meio da Secretaria de Agricultura, Secretaria de Educação, e incentivando também a contratação da aprendizagem e também divulgando o combate ao trabalho infantil ali. A gente já estávamos com o lema do agricultor inteligente mantém o filho na escola. Lembrei até da outra pergunta anterior. Muito bem, né? A Karen Ferraz está ligada na Voz do Povo e diz: eu também comecei a trabalhar desde criança na roça, aliás, com 8 anos, para ser mais precisa. Hoje vejo que isso fez com que eu seja muito mais valorizada, dê valor em tudo. Fale com a Karen, doutora. Então, foi até o que eu falei. Realmente existe essa cultura de que trabalhar desde cedo vai fortalecer o caráter da pessoa, mas a gente não pode generalizar. Ainda bem que com a Karen, né? Com a Karen ela trabalhou, ela conseguiu se superar e se manter num ambiente de trabalho bom e saudável para ela quando na fase adulta. Mas, como regra, não é isso que a gente verifica. Então, o trabalho que vai enobrecer a pessoa é aquele trabalho exercido de forma legal, na idade adequada para ela. O doutor Pedro está ligado na Voz do Povo. A senhora conhece o doutor Pedro aqui? Coincidência, meu colega de faculdade. É advogado, está ligado na Voz do Povo, e ele cumprimenta a juíza e diz o seguinte: meu amigo, gostaria de elogiar a atuação da doutora Raquel, magistrada competente e séria, o seu mistério. Muito obrigada. Vamos para adiante aqui. O Antônio Carlos está ligado na Voz do Povo aqui e diz o seguinte: olha, justiça do trabalho para mim é só porrete na minha cabeça. Eu não ganho uma lá. Nossa. Só me batem. Meu Deus, ele está desesperado. Antônio Carlos, Antônio Carlos é empresário. É empresário. Seu Antônio Carlos, boa tarde. A Justiça do Trabalho não está para bater em ninguém. Nós estamos para analisar o caso concreto e dar a melhor forma da aplicação dessa lei, de a forma correta e justa. Então, se o empresário segue o trâmite legal, observa a lei dentro do seu ambiente de trabalho, proporciona um ambiente de trabalho saudável, com boas condições de trabalho, com certeza a Justiça do Trabalho não vai bater na sua cabeça. Bom, eu vou para o intervalo, registrando ainda o Sérgio Gomes, ligado na Voz do Povo, o Antônio Corretor, o doutor Renato, delegado de polícia, muito obrigado aí, o Zé Rodrigo está em Manaus, a Márcia Marques Lopes, o França Filho e a professora Francis Holanda também estão ligadinhos na Voz do Povo. Eu vou para o intervalo, eu volto com o último bloco da Voz do Povo, hoje com a presença de Sua Excelência, Juíza do Trabalho Raquel Dias. O tema é combate ao trabalho infantil e contrato de aprendizagem. Você mande para nós, eu volto já já. Você está ouvindo a Voz do Povo.
O Nativida é referência no estado na realização de exames de triagem neonatal. O teste do pezinho é um direito de toda criança. O ideal é que seja realizado entre o 3º e o 5º dia de vida do bebê. Teste do pezinho, um programa do Ministério da Saúde e Governo do Estado. As coletas são realizadas nas unidades de saúde do seu município e no Nativida. Telefone 3222-4499. Nativida, o melhor cuidado para o seu bebê. Para levar comida à nossa mesa, o homem do campo tem vários desafios. Aumentar a produção, melhorar a produtividade e ser mais competitivo. Com consultoria, visitas técnicas, orientações e outras soluções. O Sebrae apoia um empreendedor rural a tornar o seu sonho em realidade. O Sebrae é o parceiro certo para o homem do campo na gestão do seu negócio. Saiba mais. Acesse sebrae.ro ou ligue 0800 570 0800. Sebrae, especialista em pequenos negócios. Bicicletas Rodzan, 30 anos, pedalando com você. Todo jovem sonha em estudar nas melhores universidades, mas para isso precisam da melhor formação. No Colégio Classe A, os alunos têm acesso a conteúdos atualizados e aprofundados, além de professores experientes nos principais vestibulares. Mais do que os melhores resultados acadêmicos, buscamos preparar cada aluno para os desafios da vida. Colégio Classe A, escola parceira do Sistema de Ensino Poliedro. A informação precisa, com credibilidade. Os fatos no ar, no momento em que eles acontecem. Você só tem um caminho. Acesse o site www.rondonoticias.com.br. A informação mais confiável. www.rondonoticias.com.br. Se você não acessar, pelo menos já sabe o que está perdendo. Agora o agricultor já pode ficar tranquilo, pois com a parceria do Grupo César Cassol Calcário, a produção cresce e aparece. Estou falando de um calcário com excelente qualidade, que corrige o solo, valoriza o seu fertilizante e multiplica a produtividade. Ligue e comprove. 3442-8536. E pode comprar sem medo, pois o César Cassol garante. A Voz do Povo. Apresentação: Arimar Souza de Sá. De volta a Voz do Povo em seu último bloco, aqui nos 103.1 na capital de Rondônia, para todo o interior através da portentosa rede Antena Hits, que leva a entrevista para você todo dia, do Vale do Jamari ao Vale do Guaporé. A KL leva até o Vale do Jamari, de lá para lá, engata na Antena Hits, que leva para você para todo o estado de Rondônia. Essa juíza da entrevista é excelente, parabéns pela iniciativa, informação jurídica fácil e acessível à população. Parabéns à doutora Soneane Raquel Dias Loura, excelente entrevista esclarecedora e incentivadora, mas não tem o nome das pessoas? Muito obrigada. O trabalho infantil existe desde que seja legalizado, como é o caso do aprendiz. Aqui só tem a Maria, eu preciso saber o nome para registrar o nome, o Frank, das pessoas aqui. Vamos para adiante aqui, vamos ver quem mais está aqui conosco, já no outro telefone. O João Carlos está em Alvorada do Oeste. Alô, Alvorada do Oeste. Alô, João Carlos. Boa tarde, João Carlos. Estou entendendo perfeitamente a entrevista, estou ligadinho com você. Que bom, fico feliz. Vamos lá, João Carlos, vamos ver o Almir Paz Pereira, em Ariquemes. Estou ligado no programa. Só discordo da magistrada quando ela diz que a criança tem que trabalhar só com 18 anos. Meu menino pega no batente comigo desde cedo. Dos 18 anos, eu falei a partir dos 14, na condição de aprendiz, ele já pode trabalhar. 18 anos é dependendo do tipo de atividade que eu falei, mencionei que existe uma lista que relaciona as piores formas de trabalho infantil. Aí, se tiver inserido nessa lista, que seria a partir dos 18 anos. O Christian Pereira está me dizendo que lá em Cacoal ele conhece uma empresa, uma cerâmica, que tem trabalho infantil e muito. Denuncia, então, Christian. Ouviu? Não sei se você escutou quando eu falei como que pode ser denunciado. Tem o Disque 100, tem também a ouvidoria do nosso tribunal,
telefone 3218-6369, ouvidoria@trt14.jus.br. Também pode comparecer no Ministério Público do Trabalho, na Secretaria de Assistência Social ou na Delegacia Regional do Trabalho. Olha, é a Gisele que mandou o elogio e também a Maria. São de Porto Velho, Fábio? São de Porto Velho. Vamos para adiante aqui, vamos atender, deixa eu ver quem mais está aqui conosco, registrando aqui. A Valdenira Barbosa. Boa tarde, estou na escuta do bairro Cidade Nova. Parabéns pelo programa, muito bom. É a Valdenira. A Socorro Moraes está ligada na Voz do Povo. Francisco Calixto Bezerra Calixto está ligado no programa também. Vamos para adiante aqui. A Deise do Caladinho. O trabalho de criança é o estudo. O estudo não pode ser encarado como um trabalho. Na realidade, o estudo é um direito que essa criança tem. Deise. Isso, o estudo é um direito que essa criança tem, não um trabalho. Não deve ser visto sob assim, dessa forma. A criança, ela estudando, a gente permite a formação de um caráter, uma vida melhor para essa criança e o adolescente. Muito bem, este é a Voz do Povo, um programa que vai ao ar de segunda a sexta-feira para todo o estado de Rondônia, para o mundo via internet, e lotado de pessoas aqui todo dia, a gente fica feliz de ver a participação. A dona Geralda da Nova Porto Velho pede para a senhora mandar um abraço para ela, doutora. Dona Geralda, obrigada por estar participando, ouvindo o nosso programa, o nosso não, o seu programa, né? O nosso programa, o programa da sociedade. Então, um abraço para você. A Vera da Embratel, e também na Zona Sul, todos os dias estou ligado no programa, cumprimento a juíza em meu nome. Que bom que está ouvindo também hoje. Vamos lá, vamos continuar a atender Sua Excelência, o ouvinte do programa. O Zé Carlos está me dizendo assim, a cidade de Porto Velho hoje é uma cidade muito suja, palavra do Zé Carlos, e que o pai dele é gari, e de vez em quando ele adoece, e ele diz, meu filho, tu não quer me ajudar lá, não? Ou pode, doutora? Pergunta o Zé Carlos. Não, seu Zé Carlos. Então fale com ele aí. Realmente, a nossa cidade aqui de Porto Velho, infelizmente, por uma questão de educação da população, que poderia contribuir para manter a cidade mais limpa. Agora, o trabalho que seu pai faz, quando ele não pode desenvolver esse trabalho, ele não tem que contar com a sua ajuda. Ele se afasta, se trata, se ele ficou doente, depois ele retorna. A Valdenira, eu já falei, lá da Cidade Nova. O Celso Gomes está aqui, registrando a presença do Celso. Meu amigo Marildo Dias, lá no Triângulo. Andriane diz, eu não concordo com a doutora de trabalhar muito cedo. É assim? É o que está dizendo aqui, foi o que mandou para mim aqui? Eu não concordo com a doutora de trabalhar muito cedo. Não concorda de trabalhar cedo? É justamente o que eu estou... Então, acho que a gente concorda comigo, então, né? Porque eu estou falando justamente de não trabalhar cedo para não prejudicar a formação da criança. Vamos para adiante aqui. José Lacerda, ligado na Voz do Povo. O programa tá show, hein? Magistrado é muito simples, nem parece magistrado. Olha aí, ó. Muito simples. Às vezes a pessoa tem a impressão de que a Justiça do Trabalho está afastada da sociedade, né? Que os juízes, às vezes veem os juízes como uma pessoa que não pode se aproximar, e não é bem assim. Vamos lá, o Marco Aurélio está no Cidade Nova, está dizendo o seguinte, ó, eu quero cumprimentar a juíza pela forma alegre, simples como ela está passando. Eu estou vendo a juíza aqui nas imagens aqui, muito jovem, está dizendo ele aqui. Vamos continuar a atender Sua Excelência, ouvinte da Voz do Povo, Giovanni. Alô, Giovanni, um abraço. Giovanni é da Rádio Cultura e ligado no programa Voz do Povo. Olha que maravilha. Vamos aí, o meu amigo Rosnaldo Machado, está ligado da Voz do Povo. O professor Matias, cumprimenta a juíza. O doutor Cláudio de Paula, a entrevista é joia, assim que ele está dizendo. Bom, obrigada. O doutor Mourão está ligado na Voz do Povo. Quero mandar um abraço, doutor Mourão, parceiro da Voz do Povo. Começou hoje aqui, ligadinho no programa. O aprendiz pode ser despedido antes de ser expirado o prazo dele, doutora? Pergunta o João Antônio. Sim, o aprendiz, eu mencionei os direitos que ele tem, mas o aprendiz também tem deveres. Ele é um empregado, então ele tem que ter um bom desenvolvimento no ambiente de trabalho. Se ele tiver um desempenho insuficiente, o contrato pode ser encerrado. Eu só acabei não mencionando que o contrato de aprendizagem é de até 2 anos, então pode finalizar antes do prazo se ele tiver com desempenho suficiente, não cumprir com um contrato de trabalho ali firmado. Olha só, o Oscarino, meu ouvinte, é empreendedor. Sim. Ele quer saber,
Quais são os direitos que eu tenho e vantagens se eu colocar um menor aprendiz na minha empresa? Muita vantagem. Você vai estar iniciando normalmente uma pessoa no mundo do trabalho. Então você vai qualificar essa pessoa para a sua empresa, ela vai assumir a identidade da sua empresa. Normalmente as empresas que contratam aprendizes depois efetivam esse aprendiz como um empregado. E esse aprendiz fica na empresa, assume cargos de gerência, eles vão trilhando um caminho, subindo na empresa. Porque você qualificou, iniciou esse aprendiz com o seu jeito de trabalhar. Vamos para diante aqui. A Juliane está ligada na Voz do Povo e diz assim: doutora, me esclareça, o que é DRT, o que é Delegacia do Trabalho, o que é TRT? Certo, o TRT é o Tribunal Regional do Trabalho e pertence, Juliane, o TRT pertence à Justiça do Trabalho, é o Tribunal Regional do Trabalho, que seria a 7, ao Poder Judiciário, e que tem as varas do trabalho, né, que chegam os casos para analisar inicialmente. E a DRT seria a Delegacia Regional de Trabalho, é o órgão fiscalizador. A Justiça do Trabalho não é o órgão fiscalizador. Nós já recebemos o processo. A Delegacia Regional do Trabalho fiscaliza, faz parte do Poder Executivo e não do Judiciário. Muito bem. O Cláudio Silveira, o doutor Cláudio Silveira, o Procurador de Justiça, ligado na Voz do Povo, cumprimentando a senhora. Boa tarde, doutor Cláudio. Obrigada. A Neide Maria Ronsen Azevedo, ligada na Voz do Povo. O Clemildo Sá diz o seguinte: boa tarde, Arimar. Boa tarde, Clemildo. Como conselheiro de Direito do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, parabenizamos pela entrevista e pela belíssima atuação da juíza. Parabéns a todos. Muito obrigada. Clemildo Sá. Vamos para adiante. O Marildo Dias, parabéns à emissora e ao novo apresentador pelas belas entrevistas e nos convites dos seus entrevistados. Todos os assuntos de muita relevância, o programa é 10. Estando também a presença do Raimundo Santana, lá na Câmara Municipal, doutor Amadeu Machado, ex-presidente do Tribunal de Contas, também ligadinho na Voz do Povo. Vamos para adiante aqui. Ana Paula está ligada na Voz do Povo, diz assim: doutora, eu cheguei atrasada e não peguei a entrevista da metade para adiante sobre combate ao trabalho infantil. Sim. Quando é que eu devo denunciar? Pergunta Ana Paula. Quando você presenciar uma criança trabalhando, você vai perceber que aquela criança está ali realmente trabalhando, ela não está ali ajudando, de repente, o seu familiar. E aí, se você vê esse caso de exploração de mão de obra infantil, denuncie. Não sei se chegou a ouvir os números ou por onde pode fazer essa denúncia. Temos a ouvidoria do tribunal, Disque 100, que é o Disque Direitos Humanos, a Delegacia Regional do Trabalho, o Ministério Público do Trabalho, a Secretaria de Assistência Social. Doutora, a senhora me pediu para fazer um convite na entrada do programa. Dia 12 de junho é o Dia Mundial de Combate ao Trabalho Infantil e o Tribunal Regional do Trabalho estará fazendo um seminário, o primeiro seminário regional integrado de trabalho seguro e combate de trabalho infantil e de estímulo à aprendizagem, dias 6 e 7 de junho. No dia 6, a programação está voltada ao tema do trabalho seguro e no dia 7, o dia inteiro, de 8 ao meio-dia, de 14 às 18, voltado ao tema da aprendizagem. Teremos palestrante, inclusive, da OI, representando a Organização Internacional do Trabalho, a OIT. Teremos também palestrantes com membros do sistema o SENAI, o SENAC, o CIEE, abordando também parte prática da aprendizagem. Então, todos serão muito bem-vindos para aprender um pouquinho mais sobre a teoria e prática do contrato de aprendizagem. Doutor João Paulo tem 12 anos, está ligadinho na Voz do Povo, diz assim: eu posso receber um certificado se eu realizar um seminário? Sim, uma boa pergunta. Entre os direitos do aprendiz, você ainda não pode, né? Tem 12 anos, não é isso? Uhum. Daqui a pouquinho, que já pode, a partir dos 14, ao término do emprego, você recebe um certificado de qualificação. Só esqueci de mencionar o local do seminário. Será no auditório do Tribunal Regional do Trabalho, da 14ª Região, na Almirante Barroso, número 600, no bairro Mocambo. Ex-deputado Beto do Trento, parabéns pela entrevista, forte abraço, doutora, está ligadinho no programa. Obrigada, Beto. Bom, estamos chegando ao final do programa de hoje. A Irani Elias ligada no programa, o Eduardo Souza, o Francisco Benedito Diniz
estão também ligadinhos aqui no programa. Estamos chegando ao final. Doutora, a senhora quer fazer mais algum esclarecimento? Eu quero agradecer mais uma vez o convite, gostei muito da participação, agradeço também a todos os ouvintes e quero reforçar o convite ao nosso seminário dias 6 e 7 de junho no Tribunal Regional do Trabalho. Tem como fazer inscrição online, entrando no site já tem um banner disponível, clicando lá é possível fazer inscrição, será entregue certificado, convido toda a sociedade para participar. Bom, a dona Leoni, Leoni Bosco, perdão, tem 41 anos de trabalho, começou a trabalhar com 13 anos, e a lei não ia me ajudar hoje? Será que é assim? Tenho 41 anos de carteira assinada, comecei com 13 anos, a lei não ia me ajudar hoje? Será que é isso? Começou com 13 anos... e não devia ter formalizado esse contrato, não tem como... Eu entendi também aqui, mas... Qual é o nome dele? É o senhor Leoni Bosco. Leoni, não deu para entender muito bem a pergunta, mas se formular depois, eles me repassam, e se for o caso de ter esse esclarecimento... Vamos lá, então. Para fechar aqui, a Maria Dejane, que apresenta um programaço depois do meu aqui, quando termina a Voz do Povo, entra ela fazendo show aqui na Caiari. Meu amigo José Osório Lacerda, maravilha, amigo. Arimar, parabéns pelo programa. O Aldair de Sá também está conosco. Tema altamente relevante, diz o Aldair. E a gente encerra o programa. Doutora, muito obrigado. Eu que agradeço mais uma vez a oportunidade. Boa tarde a todos. Fale do Instagram do Tribunal, o Celso está pedindo aí. Qual é para falar do Instagram do Tribunal? TRT-ROAC, todos entrando no Instagram e seguindo o Instagram do Tribunal e estará tendo acesso às notícias em tempo real. Tá certo, então. Muito obrigado a todos pelo prestígio da audiência, a todos nós, da continuação desta tarde. Muito feliz. Até amanhã, se Deus quiser. Termina aqui a Voz do Povo. A verdade, o jornalismo independente, a Voz do Povo, de volta amanhã, meio-dia. A Voz do Povo. Oferecimento Colégios Classe A, fazendo da educação a ponte para o sucesso.